Olá a todos e a todas. Bom, aqui vai esse vídeo que é um pequeno comentário sobre os acontecimentos que vêm tendo lugar na Venezuela nos últimos dias, não é? Todo mundo tem visto aí uma onda muito grande lá do que a gente chama de uma crise, né? Uma crise econômica bastante forte, a mídia internacional dando ampla cobertura a isso, a imprensa brasileira também, uma cobertura bem significativa. A gente vai falar como se dá essa cobertura, mas dá uma cobertura. Bom, o que acontece na Venezuela? Essa é a pergunta, né? O Chávez é o grande nome para entender a Venezuela, é um nome que de alguma maneira permite que o Maduro chegue ao poder, porque o Maduro nas palavras do Chávez, aquele que vai dar condução, pelo menos num período bastante próximo, ao que a gente chama do processo do nacionalismo revolucionário bolivariano, que começa com o Chávez lá nos anos 90. Desde a morte do Hugo Chávez, a oposição encontrou um espaço forte para questionar, desde um ponto de vista de luta de classes, os poderes constituídos na Venezuela, não é? Começa pela primeira característica, que o Maduro não tem a liderança que o Hugo Chávez tinha em termos de carisma e mesmo trajetória, né? O segundo ponto é que a elite venezuelana econômica, não é? Caracterizada por um ou dois grupos que tem uma força muito grande, decidiu boicotar o governo, e aquelas crises que a gente vê de falta de alimentos, de filas imensas, boa parte delas é em razão de que eles escondem os alimentos para provocar o processo inflacionário, para provocar as crises que a gente enxerga. E a terceira característica é a decisiva, né, participação dos Estados Unidos no que a gente chama de eliminação do governo bolivariano. Então, o que antes o Washington fazia de maneira mais tácita, de maneira mais implícita, agora o Washington decidiu colocar de vez o seu plano de desestabilização do governo venezuelano. Só que é um problema muito grande, tá? Por exemplo, no caso brasileiro, o processo de ruptura democrática, o processo de eliminação de um governo eleito pelo povo via golpe parlamentar, foi muito rápido e houve muita pouca resistência. Então, a primeira coisa que a gente tem que perguntar a gente já vem escutando sobre a Venezuela há bastante tempo, por que eles não conseguem tirar o Maduro, não é? Por que o Maduro resiste? Não é? E aí há três questões fundamentais, não é? A maneira como o Chávez construiu o processo do nacionalismo popular, baseado estritamente, do ponto de vista institucional, em consultas populares seguidas, não é? Então, seguidamente a referendos, plebiscitos e eleições, um dos países do mundo que mais tem eleições, juntamente com um sistema eleitoral muito bem salvaguardado para não ocorrer fraudes, não é? A questão do voto impresso como comprovante se a oposição ou o perdedor, mesmo o ganhador, quiser pedir a recontagem, você tem os votos impressos, o que pode de alguma maneira garante que você não fica na mão do componente eletrônico da máquina. A biometria na Venezuela já é feita muito antes do que no Brasil, e a própria contagem eletrônica com as máquinas eletrônicas. Então, desde o ponto de vista do sistema eleitoral, é um sistema muito seguro, é muito difícil dizer que há fraudes, né? Veja, até porque hoje o parlamento da Venezuela é composto por uma maioria oposicionista, ou seja, que não é do partido do Maduro. Então, se há fraude na Venezuela, como é que a oposição é a maioria no parlamento, né? Então, essa primeira justificativa, que o governo Maduro é baseado em eleições que não são limpas, eleições corruptas, ele é bastante questionável, porque a oposição mesmo, como eu disse, ocupa um papel de predominância no parlamento, e o sistema eleitoral é um sistema bastante seguro, reconhecido aí por institutos como o Instituto Jimmy Carter, do ex-presidente dos Estados Unidos, e por aí vai. Por aí é muito difícil de derrubar o Maduro, porque ele está respaldado num processo institucional bastante forte, coeso e baseado, inclusive, nos preceitos liberais do direito, né?
A segunda característica é que houve um processo de politização popular na Venezuela muito forte, constituído basicamente pelo que se chama lá dos círculos bolivarianos, que são círculos que discutem cultura, discutem a Constituição. Um dos grandes símbolos do processo bolivariano, com Chávez e agora com Maduro, é uma Constituição de bolso venezuelana que quase todo cidadão que quer tem direito a tê-la. Então o cidadão se politizou e soube dos seus direitos. Então, obviamente, tudo isso ocorre num contexto de luta de classes, uma elite venezuelana que não quer perder a força, né? E uma classe popular que recebeu benefícios imensos desde que Chávez assumiu o poder em 1998. Educação, né? A gente viu um processo de construção de universidades públicas, um processo gigantesco na Venezuela, um processo de construção de habitação popular, um processo de reconstrução de infraestrutura, um processo muito forte de fortalecimento da saúde pública, de universalização de um direito público à saúde, né? Quem esteve na Venezuela pode perceber este movimento e é óbvio que você aí também dá mais consistência para a luta de classes, uma vez que você permite a politização dos trabalhadores da classe trabalhadora. A elite não aceita isso de maneira pacífica, porque obviamente mexe na riqueza nacional, que antes era apropriada por um grupo pequeno, né? Esse grupo de venezuelanos que adora Miami, e agora de fato há uma apropriação pelo povo dessa riqueza, principalmente da riqueza petrolífera, né? Então, o primeiro elemento, né, um elemento institucional, já dito. O segundo elemento é um elemento popular, né? Os apoiadores de Chávez e Maduro são muito convictos de que a Venezuela é um país melhor, né? A Venezuela é um país mais popular, a Venezuela é um país construído agora, e não quer dizer que é perfeito, mas é um país construído para os trabalhadores. E em terceiro lugar, você tem aí a força militar da Venezuela, é uma força militar que respeita a Constituição, e se a gente pegar num panorama mais profundo, desde o ponto de vista histórico, nas épocas da ditadura não houve ditadura na Venezuela. Ou seja, a força militar venezuelana não foi treinada, ou de maneira robustamente treinada, no que a gente chama na Escola das Américas, que era uma escola de treinamento militar para as ditaduras que foram implantadas na América Latina. Então, tanto na tentativa de golpe já em 2002 contra o Hugo Chávez, o exército foi fundamental, e a resistência popular, e agora nesse momento me parece que também o exército respalda o governo de Nicolás Maduro, porque é um governo eleito, não é? Isso é fundamental. E o exército diz: temos que respeitar a Constituição, não podemos aceitar uma tentativa escandalosa de golpe contra o Maduro. Imaginem, uma pessoa se autoproclama presidente do país. Isso é um desrespeito completo, né? Qualquer pessoa que entenda um pouco de ciência política, de liberalismo, não pode aceitar essa premissa, porque é um desrespeito às leis escolhidas por uma maioria bastante clara na Venezuela, não é? Esse processo venezuelano aí, ele é fortemente impactado. Então a gente tem as três características porque o Maduro não cai, e as influências. Obviamente você tem governos de caráter conservador na América do Sul hoje, o governo do Brasil, o governo do Chile, o governo do Paraguai, o governo do Equador, né? E entre outros, são governos que apoiam os Estados Unidos, e os Estados Unidos há muito tempo tenta desestabilizar a Venezuela, como a gente sabe, e é um dos principais atores aí no processo de estabilização. Por outro lado, a gente tem outros países como a Rússia, como o México, como o Uruguai, como a China, que se posicionaram em favor da manutenção da ordem democrática na Venezuela. Então, há uma disputa aí que me parece que não está fácil para os Estados Unidos, nem do ponto de vista interno da Venezuela, como a gente disse, por aquelas características, um processo legal, uma defesa popular do processo, e os militares garantindo que a Constituição vai ser respeitada. Do ponto de vista externo, também uma divisão dos principais países do mundo, Rússia, China de um lado e os Estados Unidos do outro. A Europa ainda aos poucos está se posicionando. E para terminar, vale a gente lembrar do resultado das eleições municipais do ano passado na Venezuela, em que o partido do Chávez
ganhou a maioria dos municípios, ganhou a eleição na maioria dos municípios da Venezuela. Isso é pouco noticiado, pouco ou nada noticiado aí nos meios tradicionais de informação. O que caracteriza aí, por que eu estou falando das eleições municipais? Porque a oposição não questiona essas eleições, por exemplo. Não questiona por uma razão muito clara, pelo processo eleitoral ser muito limpo e porque, de alguma maneira, se ela falasse das eleições, ela estaria dando legitimidade, porque na maioria dos municípios, os munícipes escolheram o partido de Maduro. Não é? Então a gente vive um processo na Venezuela que é preciso a gente ter um cuidado, é preciso a gente ver aonde está bebendo na fonte. As fontes de informação no Brasil são muito tendenciosas, um olhar pelo UOL, um olhar pelo portal Globo, a gente só enxerga um lado, é esse lado que fala que a Venezuela é um país de violação de direitos humanos, que o povo está contra a Venezuela. A gente não tem, exceto um ou outro canal, que se você procurar, aquela The Intercept, a revista Fórum e as outras revistas que a gente considera de caráter mais progressista, mas em geral a informação chega muito deturpada, né? Os venezuelanos que a gente tem acesso no Brasil são os venezuelanos da elite, em sua grande maioria, então a gente tem que ter esse cuidado, né, sobre o processo, quem vê o processo, porque a perspectiva de classe faz muita diferença na análise do que vem acontecendo na Venezuela. E de uma maneira bem clara, a democracia, é preciso respeitar a democracia venezuelana. A vontade da maioria do povo é que Nicolás Maduro seja o presidente. Nenhum país do mundo está isento do conflito. Vejam, mesmo os países europeus considerados exemplos de civilização, são países extremamente divididos. A Bélgica, quanto tempo demorou para fazer um governo, para formar um governo na Bélgica? Quanto tempo demorou para formar um governo na Espanha? Quanto tempo demorou para formar um governo na Itália? A Inglaterra agora está com um governo de esperação. São sociedades divididas. Todas as sociedades são divididas por si, né? O que não pode haver é interferência em assuntos internos. Esse é um princípio basilar sobre o qual é construído as relações entre os países. Cada país decide o seu caminho, né? Os países, de alguma maneira, não podem interferir nos assuntos internos dos outros. E os Estados Unidos rompem com isso e interferem de maneira muito clara em favor da oposição a Nicolás Maduro, não é? Mas não é, como eu disse, uma posição geral. Há muitos países que destoam dos Estados Unidos, e por isso é importante a gente estar atento aí à posição desses países também e à configuração interna da Venezuela. Tem muitos outros pontos de vista sobre o assunto. Esse é um ponto de vista, então não está decidido a exaustão aqui. A minha opinião é uma caracterização do cenário, mas que eu tentei aqui deixar claro para vocês as características do processo, não é? E por que é um processo tão rico do ponto de vista da análise e porque permite que a gente enxergue aí quanto um povo pode defender o seu sistema político, o seu sistema, ok? Um abraço a todos.